E antes da gente entrar no nosso tema, eu acho que é interessante, né, mesmo que ele já tenha falado um pouco a respeito do assunto, falar um pouquinho sobre o nosso porquê, né? Eu acho que muito mais do que a gente falar sobre objetivos, falar sobre metas, é interessante a gente mostrar o porquê que a gente faz o que a gente faz. Se a gente for pensar assim, né, quando a Evolic surgiu, a gente queria ser só uma empresa, queria ser só mais uma clínica, a gente tinha um sonho de ter uma clínica de psicologia. Então foi mais ou menos isso aqui, né, a nossa recusa de aceitar o básico, porque a gente observa que dentro da psicologia existe muito essa ideia de escutar, né, é a escuta, todo mundo vai escutar. E você escutar seu paciente é o mínimo que você pode fazer. Você não vai só escutar. Existem várias outras coisas que você precisa fazer para que você consiga alcançar objetivos, para que você consiga fazer a diferença na vida dessas pessoas. A prática da psicologia, ela não tem que ser uma prática que não tem sentido, que no final das contas a pessoa vai passar anos e anos e anos numa terapia ou em algum outro tipo de serviço e que vai sair de lá sem nem saber muito bem o que aconteceu, o que fez. Então, a gente parte desse princípio, a gente pensa em, primeiramente, ser útil às pessoas, seja no contexto da organização, seja no contexto clínico, no contexto da educação, né? Porque às vezes a gente também atua nessa parte de aulas, de cursos e tudo mais. Então a gente quer ser útil para as pessoas. E dentro da empresa, a gente quer construir uma cultura em que cada pessoa haja não apenas por obrigação, mas porque acredita mesmo que tem um potencial impacto na vida dessas pessoas, né? Sabendo, obviamente, que acreditar, que querer não é suficiente. A gente tem que agir de uma maneira que seja condizente com aquilo que a gente tem como objetivo. Então, só para resumir, a gente resolveu criar o Vale por esse motivo, né? Uma das razões para o Vale existir é a gente reunir pessoas que compartilham esse mesmo porquê, né? Tanto é que nas perguntas que a gente colocou lá na seleção, não foram perguntas técnicas, foram perguntas muito mais que mostram a visão que a pessoa tem a respeito da psicologia, a respeito dessas coisas que são importantes também. A gente queria reunir pessoas que estão dispostas a aprender, a testar, errar, evoluir. E a gente pensa o Vale não apenas como um evento, né, mas como um lembrete anual de quem nós somos e por que nós fazemos o que nós fazemos. E como eu falei, a gente busca uma utilidade, né? A gente quer que nossas ações sirvam para alguma coisa, a gente quer que nossas ações produzam impacto, a gente quer fazer diferença. E só que é uma utilidade com propósito, né? É um conhecimento que transforma, não apenas enfeita. A gente não quer só conhecer, a gente quer que esse conhecimento ele sirva de alguma coisa. Mas esse propósito, obviamente, ele não sustenta por si só, né? Não basta só a gente ter um propósito. E por isso eu pensei em quais seriam esses 4 Cs, né? Essas 4 características, esses 4 aspectos que seriam importantes. Luísa tá rindo ali. E a primeira, obviamente, né, acho que não poderia ser diferente. O primeiro aspecto é a ciência, que a gente vai entender aqui a ciência como lentes. Se a gente for pensar no conceito de ciência, a gente vai perceber, né, que se a gente for pegar pela palavra em latim, essa palavra significa conhecimento. Só que essa tradução por si só, ela não abarca tudo que a ciência é, a complexidade do que é a ciência hoje em dia. E ciência é uma coisa que todo mundo acredita que sabe o que é. Se a gente perguntar assim, o que é ciência? Todo mundo vai dizer que sabe o que é. Até o momento que a gente tenta definir. Né? Se eu perguntar para vocês aí agora, vocês conseguem me trazer uma definição satisfatória do que é a ciência? Alguém ousa aí trazer essa definição? O que é ciência? Valendo conselho de vó.
é difícil, né? A gente sabe o que é, mas quando a gente tenta definir, a gente não consegue definir. E é uma palavra realmente muito usada, a gente vê que é uma palavra que está sempre na mídia, está sempre no contexto acadêmico, está em todos os lugares, mas também, ao mesmo tempo, é algo que é muito mal compreendido. Então, a delimitação do que é ciência sempre gera discussão, sempre gera polêmica. Dentro da psicologia, principalmente ultimamente, é o que polêmica, treta, briga, é o que mais tem, por conta dessas discussões do que é ciência, e vira basicamente um campo minado. Então, o que define a ciência? A gente vê que filósofos, cientistas, pensadores discutem isso há muito tempo, mas que nunca existe um consenso do que é ciência. Mas quase sempre há um ponto em comum, que é o seguinte: o esforço humano de investigar a realidade de uma forma sistemática, organizada e verificável. Eu gosto muito, não como uma definição, mas dessa visão que o Bach traz no último livro dele, que ele diz que a ciência pode ser vista como um par de óculos que aprimora a nitidez da visão da realidade. O que seria isso? Significa o quê? Que essas lentes, elas não vão criar a realidade. A realidade está lá, mas apenas vão ajudar a tornar a nossa visão, ou a forma como a gente enxerga, algo com mais nitidez. Não vão eliminar o erro, mas vão ajudar a gente a reduzir a possibilidade de erro. Em ciência, a gente fala de probabilidade, né? Então, a gente sabe que a gente vai errar, né, em algum momento, mas a gente vai diminuir essa probabilidade de errar. Sem essas lentes, a gente tem uma tendência muito maior a enxergar as coisas de uma forma borrada, enxergar as coisas de uma forma distorcida, tomar decisões muito mais por intuição, por impulso, do que algo que a gente tem um pouco mais de critérios para poder tomar. Então, seria um ajuste de foco que vai transformar a nossa visão, a nossa percepção em mais precisão. Só que sempre vai existir esse conflito, né, entre a nossa experiência pessoal, aquilo que a gente está enxergando, aquilo que a gente está presenciando, aquilo que a gente está sentindo e aquilo que as evidências científicas apresentam. Às vezes a gente vê muito isso, né? É o clássico dentro da clínica. Assim, eu vejo que minha prática funciona porque no meu consultório todos os meus pacientes melhoram. Então, isso de uma certa forma evidencia justamente esse conflito, né? Porque a gente tem uma tendência muito maior a acreditar na nossa experiência pessoal, a ter um raciocínio que vai muito mais sofrer influência das nossas crenças. A gente sabe, gente, que a gente tem um problema muito grande hoje na educação das pessoas, né? Desde quando a criança entra na escola, quanto no meio acadêmico, né? Na faculdade, mestrado, doutorado, que é uma educação que meio que desconecta a pessoa da realidade. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu já estou vendo cabeças balançando ali. E isso se dá principalmente pelo excesso de relativismo. Tudo depende do ponto de vista, não existem verdades, o que existem são interpretações, tudo vai depender da forma como você interpreta. E isso, por sua vez, acaba levando a um extremo, né? Porque faz com que as pessoas acreditem muito mais naquilo que elas estão interpretando do que naquilo que está acontecendo. Você está vendo ali, né? Um prédio caiu, o prédio desmoronou ali agora. Você chega para a pessoa e fala assim, ó, o prédio caiu. A pessoa, mas eu discordo de você. Tá lá o resto do prédio lá no chão. Mas a pessoa vai discordar. Por quê? Porque tudo depende do ponto de vista. Então, a gente sabe que, assim, tem esse ponto, tem a questão de que as coincidências podem acontecer, né? A gente pode dirigir daqui até Ilhéus com os olhos vendados e não acontecer nada. Foi uma coincidência, mas isso não significa que todo mundo vai ter que dirigir a partir de agora com os olhos vendados. Essa coincidência não faz com que a melhor forma de dirigir seja desse jeito, né, com os olhos vendados. Então, muitas vezes as coincidências, elas podem nos ajudar, mas elas também podem nos atrapalhar, podem nos confundir.
E é justamente a ciência que vai fornecer para a gente essa maneira sistemática, essa maneira mais rigorosa de coletar dados, de analisar, de interpretar as informações e obter uma compreensão que seja mais precisa da realidade. Então, assim, dentro de todas as tentativas de definir o que é ciência, né, a gente tem várias e várias e várias, eu trouxe essa que eu acredito que seja uma tentativa complexa, mas não poderia ser algo tão simples, né? Afinal de contas, a ciência é algo complexo. Então, eu trouxe essa definição do Hanson, que ele diz o seguinte, ó, ciência, no sentido amplo, é a prática que nos provê com as mais confiáveis declarações, mais garantidas epistemicamente, que podem ser feitas em um determinado momento sobre um objeto de estudos abarcado por uma comunidade de disciplinas de conhecimento sobre a natureza, nós mesmos como seres humanos, nossas sociedades, nossas construções físicas e nossas construções de pensamento. Complicado, né? Mas mesmo assim, pode ser que nem essa definição complexa desse jeito consiga abarcar tudo. Mas pelo menos uma definição que eu acredito que seja satisfatória. Bom, então se a ciência são essas lentes que nos permitem ver o mundo com mais clareza, o segundo C que eu trouxe é a cautela, que vai ser a maneira como a gente escolhe agir a partir disso que a gente enxerga. Por quê? A gente enxergar com nitidez não é suficiente, não basta. A gente precisa de prudência para decidir o que a gente vai fazer com aquilo que a gente está vendo. E aí é nosso segundo C, né, que é a cautela, que seria um meio termo entre a imprudência e a covardia. A cautela, ela vai equilibrar o ímpeto de agir, né, aquela tendência que a gente tem de agir de maneira mais impulsiva com a nossa necessidade de refletir, porque, como eu já disse, né, a psicologia não é só acolhimento, não é só escuta, nosso trabalho exige muito mais do que empatia, e você ter essa cautela, essa prudência técnica, é você agir com a consciência de que existem consequências das suas próprias decisões. Tudo o que você vai fazer, seja na clínica ou qualquer outro contexto, vai ter consequência. Então, você agir com cautela é uma proteção tanto para o paciente quanto para você, né? Você não viver o tempo inteiro de improvisos na clínica. É claro que às vezes a gente vai precisar improvisar, não tem como a gente prever situações e a gente vai ter esses momentos de improviso. Mas não tem por que a gente improvisar o tempo inteiro, principalmente quando a gente está cuidando da saúde mental de outras pessoas. Quando você tem uma atitude cautelosa, é você considerar que inovar, você abraçar aquilo que tem de novo, não é você simplesmente destruir outras coisas que vieram antes, é você se aprimorar, só que com critério, né? Você conservar o que funciona e substituir isso só quando a evidência mostrar que é seguro e que é benéfico fazê-lo. Então, o que seria um profissional cauteloso? Seria um profissional que reconhece que cada decisão clínica é uma hipótese a ser testada. Não tem como a gente ter certeza de que as nossas decisões vão produzir aquele efeito, isso tudo a gente só tem como fazer hipóteses. O profissional sabe que está lidando com probabilidade e não com garantias, até mesmo porque não tem como a gente fazer uma previsão taxativa de resultados, não tem como a gente prometer um resultado específico. O profissional que aplica na medida do possível o que é sustentado por evidências, mantém a humildade, né? Sabe o que sabe, mas sabe que não sabe tudo, né? Muito pelo contrário, existe muito mais coisa que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe. Evita a ilusão de onipotência terapêutica, que é uma coisa que a gente vê com muita frequência, principalmente em terapeutas mais experientes, né? Que é de achar que tudo o que faz dá certo, que sabe de tudo, que tudo o que ele pensa, tudo o que ele faz ali na clínica é perfeito e que é isso aí, pronto, acabou. Na prática, essa prudência vai ser um antídoto contra esses perigos dessa vaidade excessiva, tá?
que é prejudicial. A cautela vai ajudar a proteger tanto o terapeuta quanto o paciente. É uma forma de cuidado ético, vai proteger o paciente de intervenções aleatórias, intervenções improvisadas, proteger o terapeuta também de atuar fora de suas competências e de outros problemas também. Só resumindo, na psicologia, isso significa basear decisões em modelos bem estabelecidos, considerar riscos e benefícios de cada intervenção antes de aplicá-la, porque toda intervenção vai ter riscos e vai ter benefícios. Revisar condutas à luz de novas evidências, mudanças de contexto, monitorar progresso, mensurar resultado, documentar o raciocínio clínico de forma mais objetiva e manter o paciente informado, né? Porque essa transparência também é uma forma de prudência, uma vez que nós estamos falando de uma relação terapêutica que é colaborativa. Então, a cautela, ela não é um checklist, né? Não é um roteiro que a gente tem que seguir, é muito mais uma postura. É a nossa postura cautelosa que vai ajudar a gente a construir um raciocínio clínico que vai ser informado por 3 pilares, que é uma coerência lógica, né? A gente conseguir manter uma coerência lógica na intervenção que precisa fazer sentido dentro de um modelo consistente, né? E não a gente fazer um Frankenstein juntando um monte de coisa aleatoriamente e no final das contas sair um monstro, né? Como o próprio exemplo. A conformidade com os fatos, precisa corresponder às evidências disponíveis, e a compatibilidade com o ecossistema científico, porque precisa dialogar com o corpo maior da ciência e não depender de um sistema fechado que se retroalimenta sem crítica. Às vezes a gente vê, né, determinadas, não vou citar nomes aqui, mas determinadas abordagens na psicologia que funcionam mesmo como um sistema fechado. Ali todo mundo se retroalimentando, qualquer crítica, qualquer questionamento que venha de fora é automaticamente ignorado, e isso vira um sistema fechado e muitas vezes algo que é meio desconectado da realidade. Então, a cautela vai ajudar a gente a pensar cientificamente enquanto a gente age clinicamente. Dentro da nossa prática, existem muitos confundidores, alguns motivos pelos quais a gente precisa agir com cautela. Um desses confundidores que são bastante comuns é a simples passagem do tempo. A gente sabe que a gente tem essa capacidade de recuperação espontânea e a gente sabe que um quadro clínico ele pode evoluir naturalmente, porque o nosso organismo tem essa capacidade de recuperação. Então, como exemplo, né, a gente tem os pacientes com transtorno da personalidade borderline que geralmente tem uma diminuição dos sintomas com a passagem do tempo. À medida em que esse paciente vai ficando mais velho, esses sintomas tendem a diminuir. Então, isso pode ser um confundidor, né? Geralmente nessas práticas clínicas que demoram anos e anos e anos, pode ser que a pessoa melhore, né? Não necessariamente por causa do tratamento, mas justamente por conta dessa questão da passagem do tempo. A gente também tem a regressão à média, que é um fenômeno estatístico, né? Que numa sequência de eventos aleatórios, quando existe uma sequência de eventos comuns e um único evento extraordinário, a probabilidade do evento extraordinário ser seguido por um evento comum é muito maior. Vamos imaginar aí que uma pessoa vem a um longo tempo com uma depressão moderada, meses e meses e meses com depressão moderada. Nos últimos 4 dias ela tem uma piora, né? O quadro fica mais grave. E por conta disso ela resolve procurar o psicoterapeuta, né? E aí o psicólogo tem o seu primeiro contato com esse paciente justamente nesse momento em que ele está com a piora dos sintomas. Esse paciente já iria melhorar, já iria regredir a sua média naturalmente. Na próxima semana isso acontece. Pode ser que esse terapeuta pense, né? Nossa, Oi, Marcela. Minha intervenção foi tão maravilhosa que esse paciente melhorou em uma semana. Então, assim, isso é algo que pode ajudar a confundir. A gente também tem o Hawthorne Effect, né? Porque a gente sabe que o ser humano, ele tende a mudar o comportamento pelo simples fato dele estar observado. Então, pode acontecer perfeitamente o seu paciente falar assim, ó, eu tô melhorando,
tá tudo bem, simplesmente porque ele não quer te desagradar, porque ele acha que se ele falar que não está melhorando, você vai ficar triste, vai ser uma forma dele criticar o seu trabalho. Então, isso pode ser também um confundidor. A gente tem viés de memorização, né? A gente tem imprecisão nas nossas lembranças. Então, o paciente pode nem se lembrar muito bem o que estava acontecendo antes das intervenções, o que aconteceu durante a intervenção, e isso também ser um confundidor na hora de fazer esse comparativo. Ele pode estar fazendo intervenções concomitantes, né? Pode estar fazendo essa terapia com você, fazendo outros tipos de intervenção e você nem sabe, ele nem te falar isso. E a gente sabe que também tem o efeito placebo, né? Que é quando os efeitos, embora sejam atribuídos às intervenções, não são decorrentes dessas intervenções e que a pessoa ela pode relatar uma melhora só por ela ter uma expectativa de que vai ser cuidada, uma expectativa de contato humano. Então, é claro que existem muitas outras razões para a gente ter cautela na clínica, eu só trouxe aqui alguns exemplos, mas os confundidores e os vieses já são boas razões para a gente agir com cautela. Então, seria mais assim uma proposta de equilíbrio, né? Essa prudência vai se traduzir em duas atitudes. Nem a gente ceder a modismos, a agir de uma forma imprudente, porque apareceu um tratamento novo lá, não sei o que promete algo milagrosamente, então a gente vai usar. Mas também a gente não vai deixar de agir por medo. A gente não vai deixar de fazer o que precisa ser feito, porque a gente vai buscar justamente esse equilíbrio entre essa imprudência e a covardia, né, no caso. A inovação é bem-vinda, mas é necessário a gente ter cuidado com essa destruição pela destruição. Então, só para resumir o nosso segundo C, né? Cautela é não prometer o que não se pode entregar, é não improvisar com a saúde mental das pessoas, é escolher uma intervenção não porque é bonita ou porque está na moda, mas porque tem uma base empírica sólida, é submeter nosso pensamento ao teste de realidade, também aceitar que a ciência tem limites, a ciência não responde tudo, e o profissional prudente abraça a dúvida, né? A gente tem que entender que a gente vai ter dúvidas em muitas situações e que isso não necessariamente é ruim. Na sua opinião, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para ter essa cautela clínica? O que se dispõe a nosso favor, tecnicamente, para a gente conseguir ter essa cautela? Não ir com muita sede ao pote. Como assim, ferramentas? Tipo, a gente sabe que a gente tem os delimitadores, que, por exemplo, são os manuais, né? Tem o DSM, tem a CID e tal, ok. A gente tem aí esses critérios. Mas também a gente vê que o DSM é só uma orientação, na verdade. Tem algumas coisas que são mais além, por exemplo. Eu falo principalmente de transtorno bipolar, que a gente tem aí 45% do que é transtorno bipolar está no DSM, o restante não está. Então, assim, às vezes você pega um caso clínico, aí você está ali naquele caso clínico e tem vários indícios possíveis para que você acredite que seja determinada coisa. E aí, para onde você vai recorrer para testar se aquela hipótese está correta ou não? Se é aquilo que explica melhor aquele tipo de situação ou fenômeno que você está vendo ou não? Existem ferramentas, existem métodos, tipo assim, algum estudo que você pode fazer? Por exemplo, até mesmo você, como é que você coloca assim, a cautela? Por exemplo, já veio com o diagnóstico do psiquiatra que é TDAH, mas espera aí, eu vou acreditar que ela é o TDAH ou eu vou por onde para saber se realmente tem a ver essa hipótese ou se não tem? Na verdade, a forma como você construiu as perguntas, eu acho que já é a resposta. Porque, como eu falei no início, é muito mais uma questão assim, de postura. Então, a cautela seria isso. O paciente veio com o diagnóstico do psiquiatra, mas eu não vou tomar isso como uma verdade. Eu vou fazer a minha investigação também. É muito mais assim uma questão de como você vai pensar, como você vai construir seu raciocínio, do que você usar um instrumento específico, alguma coisa específica. É muito mais você sempre ficar assim com o pé atrás, né? Peraí, deixa eu verificar aqui primeiro e tomando como base que as suas próprias conclusões que você vai tirando ali, elas também são provisórias, elas também podem mudar a qualquer momento, de acordo com os novos dados que podem surgir.
Não sei se eu consegui responder. Isso aí é como você falou no exemplo inicial, né? Do óculos. É. Você colocar uma lente de outro ponto de vista, né? Então, assim, ó, só para encerrar essa parte, uma prática feita sem cautela é uma prática que abriu mão do pensamento científico. Só para a gente já fazer uma ligação com o nosso primeiro C. Estou indo muito rápido, não sei nem quantas horas, mas também a gente começou mais cedo. Você e Luísa gostam do 2.0. Tá vendo? Bom, então, se a cautela é aquilo que vai impedir a gente de agir por impulso, né, vai nos encorajar a pensar mais no longo prazo, porque a gente sempre vai avaliar, né, essa questão do que pode ter de consequência aquela nossa ação, quais são os prós e os contras de fazer determinada intervenção, de agir de determinada maneira. Isso justamente vai nos levar ao terceiro C, que é a consistência, porque não basta a gente só falar, não basta a gente só pensar, mas a gente precisa fazer, e não basta fazer só um dia. Por isso que a consistência seria o quê? Seria essa coerência entre falar e fazer. Porque o que vai construir a clínica que a gente quer construir, o que vai construir quem a gente é enquanto profissional, não vai ser aquilo que a gente faz só uma vez. Vai ser aquilo que a gente faz todos os dias, ou pelo menos na maior parte dos dias. E o que seria a consistência? Seria a qualidade de ser firme, a qualidade de ser estável, de ser coerente, né? De manter um alinhamento entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz ao longo do tempo. Como Aristóteles já dizia, nós nos tornamos aquilo que a gente repete. Então, a excelência não é um ato, ela é um hábito. A gente não pode só fazer uma vez, a gente precisa ser constante e ser consistente também naquilo que a gente faz. E esse é um princípio da constância também, né? A gente repetir dia após dia aquilo que nos aproxima daquilo que a gente quer ser. Quando um hábito ele é guiado por valores sólidos, ele se transforma em consistência. Não adianta só a gente ter um hábito aleatório. Esse hábito ele precisa ser guiado pelos nossos valores. Então, como diz o Reis, os valores são direções, não são metas. Metas é algo que você quer alcançar, é um objetivo que você quer chegar. As metas se alcançam e os valores se praticam. Os valores, eles vão nortear a maneira como você vai chegar a determinado objetivo, como você vai alcançar determinada meta, né? Se você estabelece um objetivo, existem várias maneiras como você pode se comportar ao longo do caminho. Você pode se comportar de diversas formas diferentes. E quando você escolhe se comportar nesse caminho de uma maneira que seja mais alinhada com seus valores, isso daí traz muito mais sentido, traz muito mais satisfação, traz até saúde mental, né? Já que a gente está falando aqui sobre esse assunto. Ser consistente nesse contexto não é você apenas repetir comportamentos, mas é você agir de maneira que seja coerente com aquilo que importa. Mesmo diante de situações de incerteza, de situações de medo, de situações de desconforto, a gente não pode achar que a gente nunca vai sentir incerteza, sentir medo, sentir desconforto na vida. Primeiro, porque isso não é possível, e segundo, porque é necessário. Não tem como a gente sair do lugar, a gente ir atrás de alguma coisa que a gente quer, se a gente não sentir, pelo menos em algum nível, essas três coisas. Então essa é a essência da consistência, agir de acordo com o que é verdadeiro, mesmo quando isso exige sacrifício, mesmo quando é desconfortável, mas a gente sabe que a gente está agindo porque a gente está fazendo aquilo que é significativo para a gente. Então até aqui nós já falamos sobre os 3 Cs, né? Só para a gente recapitular e ir para o próximo. O próximo é o mais polêmico, que depois eu vou ver se eu vou cortar as partes ou não. Tô brincando, vou não. O primeiro, ciência, que nos lembra que a psicologia é sim uma profissão da área da saúde e, portanto, é perigoso a gente se basear em achismo, se basear só no que eu prefiro, se basear só no que eu quero. A adesão à ciência não é
apenas um detalhe metodológico, mas é uma postura ética que a gente pode ter diante do sofrimento humano. A gente falou também da cautela, que representa esse componente de prudência dessa mesma racionalidade, né? Porque é a consciência de que toda intervenção clínica ou toda intervenção em outro contexto também vai implicar em consequências e a gente tem que ter isso em mente. Traduz a nossa responsabilidade técnica em cada decisão que a gente toma, exige que nossas hipóteses sejam constantemente submetidas às evidências e não ao nosso próprio desejo de confirmação. E a gente também teve a consistência, que foi um elemento integrador entre esses dois eixos, né? Porque transforma esses princípios em uma cultura profissional. Se a gente pensar no contexto das organizações mesmo, né? O que é cultura? Cultura é o que as pessoas fazem todos os dias. É o jeitão daquela empresa funcionar. Mas a gente também pode estabelecer a nossa própria cultura enquanto profissional. E essa cultura, ela vai se tornar ali daquela maneira de acordo com o que a gente faz todos os dias ou pelo menos na maior parte dos dias. Então, ser consistente não é você ser rígido, não é você ser inflexível, mas é você manter uma coerência, mesmo em contextos difíceis, e isso impede que a cautela se transforme em paralisia, né? Que a gente não seja tão cauteloso a ponto de nem sair do lugar, de nem fazer nada. Bom, então ainda falta um elemento, né, para que tudo isso se mantenha vivo diante da realidade, que é o nosso quarto C, que é a coragem. Que a coragem vai ser o elo entre tudo isso e a ação. Se a gente tiver tudo isso aqui em mente, mas a gente não tiver coragem de agir, nada disso aqui vai valer a pena, né? Sem coragem, o nosso conhecimento vai se calar diante do conflito, nossa prudência vai virar silêncio, vai virar paralisia e a consistência vai se tornar apenas um conformismo. Então, a coragem é necessária para a gente conseguir sustentar os outros Cs, mesmo quando a nossa prática incomoda, né? Mesmo quando algumas pessoas ficam chateadas com a forma como a gente trabalha. Então, esse é o nosso quarto C, que é um elo entre os outros Cs e a ação. Então, assim, a gente sabe que em muitos contextos acadêmicos, muitos contextos profissionais, o psicólogo, baseado em evidências, ele enfrenta uma certa resistência. Não sei se algum de vocês já teve alguma experiência nesse sentido, mas isso é uma coisa que vem se tornando cada vez mais comum. E eu tô falando resistência usando uma palavra mais branda, né? Porque quem acompanha, principalmente nas redes sociais, aquelas pessoas que divulgam a PBE, que tem um alcance maior, a gente vê relatos, né, que muitas vezes essa resistência nem é resistência, é ameaça de morte mesmo, né? Receber ameaça de morte por conta do que fala nas redes sociais, por conta das postagens, vídeos, enfim. Então, essa resistência, ela muitas vezes vem se expressando por meio de tentativas de silenciamento, né? Às vezes, você fala sobre PBE em algum lugar, alguma pessoa responde ali com a ironiazinha, faz algum comentáriozinho tentando dar, assim, um descrédito a isso. Então, o engraçado é porque, assim, é o tempo inteiro falando que a TCC é superficial, que a PBE é isso e aquilo. Aí, é receita de bolo, isso aí eu ouvia na faculdade quase todo dia. Aí você vai lá e pergunta assim, sim, cadê as evidências aqui de sua abordagem? Aí todo mundo começa a rolar no chão e é gritaria. E é um tipo de debate que não tem nem como você dar prosseguimento, porque acaba virando o caos, né? Então, gente, ó, muito bom, né? Vocês participando aqui. Porque, assim, ó, o que eu pensei ao colocar essa palavra? Obviamente, quando eu falo, assim, de coragem, não é coragem de brigar com as pessoas, de puxar o cabelo das pessoas no meio da discussão. Não é isso. Mas a gente, assim, tá bem regulado emocionalmente, né? Fez o treino de regulação emocional, então tá tudo certo. É mais assim, para a gente ter coragem
de manter o nosso compromisso, mesmo quando a gente está em alguma situação de pressão social. Porque é muito comum a gente chegar num dilema, né? Será que a gente se curva à aprovação desse grupo específico? Será que a gente se curva a toda essa pressão? Ou a gente mantém o compromisso com o que importa? Eu acho que essa é uma dúvida que deve passar na cabeça de todo mundo quando se depara com esse tipo de situação. Eu não sei se vocês viram isso aqui, que fizeram uma pesquisa que dizia o seguinte, que a metade dos universitários evita debater temas polêmicos no ambiente acadêmico. Não sei se era 50%, acho que era 47%, uma coisa assim. Eles fizeram com a amostra, assim, pequena, né? Mas eu acho que isso representa bastante o que a gente tem hoje no nível acadêmico. Eu já saí da faculdade já tem um tempo, né? Não vou falar quantos anos tem, mas para quem ainda está, né? Essa pesquisa ela foi muito mais voltada a questões que estavam mais relacionadas à política e tudo mais, mas a gente sabe que esse tipo de medo que as pessoas têm dentro das universidades, não só por parte dos alunos, mas também por parte de alguns professores, ele é atualmente muito presente. A gente vê muitas pessoas se queixando disso, né? De sempre estar tendo ali que pisar em ovos, você está sempre tentando ali medir qual palavra você vai usar, porque a mínima palavra errada que você usar já vai trazer uma confusão enorme para você, você já vai ser taxado de um monte de coisa, de fascista, taxista, equilibrista. As pessoas, elas estão vivendo dentro de um ambiente que deveria ser um ambiente que impulsiona perguntas, impulsiona questionamento, até mesmo porque é um ambiente que se diz ser um ambiente voltado para a ciência. E aí eu pergunto para vocês, né, como é que a gente vai fazer ciência se a gente não pode perguntar? Se a gente não pode questionar, sendo que o questionamento, você elaborar perguntas, está no cerne da ciência. Fica realmente assim muito difícil. Então, eu só trouxe essa pesquisa, né, para pegar esse gancho para a nossa discussão de hoje, porque muitas vezes a gente vê que existem profissionais que estão sendo formados amedrontados, né? A pessoa vive com medo dentro da faculdade, sai da faculdade com medo também, entra num grupo ali de WhatsApp, fica com medo de falar, porque se falar alguma coisa vai vir uma enxurrada de cancelamento. Então, a gente vê que existem certos ambientes que, de uma certa maneira, punem a autonomia, porque fornecem uma evitação de questionamentos, a pessoa acaba agindo ali muito com base no medo do que as outras pessoas vão pensar. A gente vê com muita frequência uma dependência de validação de figuras de autoridade. Às vezes a pessoa perde até o seu senso de autoeficácia, né? Isso aí prejudica a crença dela de que ela é capaz de agir de forma competente, de lidar com seus problemas. A gente vê uma necessidade constante de aprovação, principalmente levando a uma certa submissão. O estudante ele vai perdendo essa capacidade de avaliar ideias com base em critérios objetivos, mas vai fazer essa avaliação muito mais se a figura de autoridade vai aprovar ou se vai reprovar. Muitas crenças disfuncionais, né, já que a gente está aqui num contexto que todo mundo está ligado a TCC, né, no caso, se eu discordar, eu serei rejeitado pelo grupo. Aprende, tanto o estudante quanto o profissional, aprende a pedir permissão até para pensar. A gente não vê que um ambiente que deveria ser um ambiente de crescimento, a gente vê que esse ambiente acaba se tornando um ambiente em que as pessoas ficam realmente amedrontadas. Isso é o tipo de situação que desestimula o pensamento crítico, né? O pensamento crítico é algo que é próprio da ciência, e a gente acaba vendo a formação de profissionais inseguros, né? E, portanto, fáceis de manipular. Eu vejo, tá, gente? É claro que isso aqui é minha opinião, fonte, vozes da minha cabeça, mas eu resolvi trazer aqui na palestra, que é o seguinte: eu vejo que muito disso acontece, por quê? Porque o conceito de individualidade é muito deturpado.
A gente vê que muitas vezes as pessoas sempre colocam em primeiro lugar o coletivo, tanto é que essa palavra ela é presente o tempo inteiro, né? A coletividade, é o coletivo. E muitas vezes esse discurso faz com que o pensamento individual ele seja visto como uma ameaça ao grupo. E a culpa começa a ser utilizada como um instrumento de coerção. É muito comum a gente ver, por exemplo, né, uma pessoa questionar ali, qual é a evidência de eficácia de uma abordagem tal? E alguma pessoa responder que você não tem, enquanto psicólogo, não pode fazer esse tipo de questionamento, porque você está desvalorizando a profissão de psicólogo, está fazendo as pessoas questionarem a validade da psicologia. Então, é o tipo de coisa que acaba sendo usada como se criasse a ideia de que você questionar é como se você estivesse traindo, né? Traindo a classe, traindo o grupo, e às vezes isso é muito utilizado assim, né? A classe, mas a classe é muita gente. A classe é feita de indivíduos. Cada indivíduo tem seus valores, cada indivíduo tem sua história, cada indivíduo pensa de um jeito, cada indivíduo tem seus objetivos pessoais e de maneira alguma eu estou dizendo aqui que o coletivo não é importante. A gente precisa disso também, né? Tanto é que a gente resolveu criar, por exemplo, aqui essa atividade que é uma atividade coletiva, uma atividade em que a gente vê a importância da gente ter várias pessoas aqui com suas visões, com suas contribuições. Mas a gente não pode deixar essa importância que a gente dá ao coletivo ofuscar a importância que o individual também tem. Dentro dessa lógica que acaba sendo criada, o estudante e o profissional vão passando a associar autonomia com egoísmo. Então, se você quer agir de uma forma mais autônoma, você está sendo egoísta. E, como eu disse, né, esse ato de questionar passa a carregar uma culpa, né, uma culpa moral. E isso vai comprometendo o senso de autoeficácia, o senso de planejamento futuro também. Porque se você quer fazer um planejamento para o seu futuro, mas você sabe que chegando em determinado momento, alguém pode não gostar do que você está fazendo e você vai basear se alguém gostou, se não gostou, vai acabar que você vai desistir. Você vai perdendo também a sua capacidade de planejar. E isso, obviamente, vai mantendo esse indivíduo sempre dependendo dessa aprovação coletiva, né? Vai transformando a crítica em ofensa e substituindo esse debate científico por uma lealdade ideológica. Se eu tenho a obrigação de ser leal a esse discurso específico, então eu vou ignorar todo o resto. Pode aparecer qualquer evidência que seja, forte, fraca, eu vou simplesmente ignorar porque a minha lealdade primeira é a essa narrativa que eu preciso defender. Quando essa validação do coletivo, né, se torna o nosso principal critério de decisão, a realidade objetiva, de uma maneira geral, vai perdendo a relevância. Por quê? Porque o julgamento racional, julgamento com base em fatos, vai sendo substituído pela simples busca por aceitação. Bom, então essa seria uma realidade de vários contextos. Claro que eu não estou generalizando, não estou falando que isso acontece sempre, até mesmo porque a gente deve evitar essas palavras sempre e nunca, não tem como a gente generalizar dessa forma, mas em muitos casos o que acontece é que essa noção de verdade ela é altamente relativizada. O que é válido, o que é verdadeiro, passa a depender da aceitação coletiva e não das evidências. Existe a substituição do pensamento crítico pelo raciocínio emocional. Raciocínio emocional é, inclusive, uma distorção cognitiva, né? Eu sinto, logo é verdade. E a gente vê que isso é ensinado até mesmo dentro de certos cursos, dentro de certos contextos acadêmicos. O estudante acaba deixando de ser treinado para lidar com uma realidade objetiva e passa a ser condicionado a proteger as narrativas do grupo, né? Às vezes a gente vê que numa discussão, duas pessoas começam ali a discutir, daqui a pouco já aparece umas 10 ajudando ali a botar ali uma cortina de fumaça ali na situação. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que é que aconteceu, mas entra ali na briga. Por quê? Porque existe esse condicionamento para proteger essa narrativa
E a gente vê a redução do pensamento crítico, a inibição do desenvolvimento, a inibição da tolerância à dúvida. São pessoas que parecem não tolerar a dúvida, querem sempre ter certeza de tudo, tá certa de tudo, porque eu penso desse jeito é porque é desse jeito. E tudo isso, essa tolerância à dúvida, esse pensamento crítico é essencial à ciência. Então a gente vê que em muitos casos essas opiniões passam a ter o mesmo peso que os dados. Então, se eu estou falando, é porque é isso. Se eu acho, vale mais do que qualquer evidência que pode acontecer. Como, já que a gente está falando de coragem, né? Como não ser intimidado o tempo inteiro? Não sei. Até mesmo porque... mesmo já tendo passado poucas e boas, tendo recebido alguns hates, né? Sempre que eu vou falar sobre PBE em algum lugar, aparece algumas pessoas, algum clube ali para poder querer massacrar. E às vezes eu também me sinto intimidada, mesmo já falando assim sobre esse assunto de uma maneira mais assim aberta já há alguns anos. Não sou ninguém na fila do pão, né? Se for comparado com pessoas que, sei lá, na internet tem perfil muito maior, né, que já construiu uma coisa muito maior, mas mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa num contexto restrito, com pouquíssimos seguidores que eu tenho, eu já recebo algumas pedradas de vez em quando. Então eu imagino, né, o que esse pessoal aí que tem uma atividade maior passa diariamente. Não sei como responder essa pergunta aqui, mas, assim, eu trouxe algumas reflexões para a gente pensar juntos aqui e para a gente ver, né, o que seria interessante aí para cada um. Primeiramente, eu acho que é importante a gente identificar quais seriam esses obstáculos que dificultam esses comportamentos mais corajosos. Primeiro, a gente se orientar excessivamente pela reação das pessoas. Às vezes a gente tem uma ideia, a gente quer falar aquela ideia, mas a gente fica se orientando muito sobre como aquela pessoa está reagindo àquilo que a gente está falando. E como eu disse, né, sempre depender desse coletivo para a gente pensar e para a gente agir. Então essa dependência excessiva seria um obstáculo aí para a gente ter um comportamento que seja de mais coragem. Um outro obstáculo seria essa obediência cega à autoridade, né, que muitas vezes a gente vê no nosso meio. De venerar certas figuras de prestígio, né? De colocar fulano de tal lá em cima como Deus, como o dono da psicologia, como aquela pessoa que realmente é ali o bambambam daquela situação. E a gente começar a entender que admirar uma pessoa é a gente aprender algumas coisas, não todas, com aquele determinado modelo, mas a gente não precisa copiar inteiramente a forma daquela pessoa pensar. A gente não precisa ser aquela pessoa, tentar copiar ela de alguma forma. A gente aproveita aquilo que é importante para a gente, que é condizente com a gente, mas ao mesmo tempo a gente vai construindo o nosso próprio estilo, a gente vai construindo aos poucos quem a gente é. E um outro obstáculo seria essa diluição na massa, né? Que é a crença de que a gente faz parte de uma totalidade indiferenciada de pessoas, né? Que a gente faz parte de um rebanho, de uma tribo, de uma classe, né? Como eu já disse anteriormente. E isso acabar enfraquecendo o nosso senso de individualidade. Mais uma vez, né? Vou falar aqui, não estou tirando a importância do coletivo. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse senso de individualidade ele não pode ser perdido. Né? A gente não pode simplesmente se diluir na multidão, perder quem a gente é, esquecer quem a gente é para entrar ali naquela massa indiferenciada. Essa coragem, ela também envolve essa autoconsciência, né? Também envolve o pensamento crítico e envolve também o comportamento orientado por valores. Quais são seus valores? Ao ter que tomar determinada decisão, você fazendo tal coisa, isso que você pretende fazer está aproximando você de uma vida valorosa ou está afastando você? Se você precisa o tempo inteiro passar por cima dos seus valores, porque fulano vai achar ruim, porque fulano vai cancelar, porque vai acontecer isso e aquilo, será que você está no ambiente certo? Será que você está realmente agindo de uma maneira que é significativa para você? Daqui 10 anos, né, a gente vai estar
colhendo frutos do que a gente está fazendo agora, daqui 10 anos, 20 anos, 5 anos. Vai ser você com você mesmo. Será que vale a pena você ficar abrindo mão de tanta coisa, sendo que futuramente você gostaria de viver de uma forma? Será que quando chegar nesse momento mais lá na frente, você olhar para trás, será que não vai bater aquele arrependimento, né? De, poxa, olha o tanto de coisa que eu abri mão, por causa que fulano ia achar ruim, por causa que alguém ia me criticar. Será que valeu a pena? É muito mais, assim, uma questão de reflexão, né? Para a gente ir pensando, porque o tempo passa, né, gente? Desenvolver essa coragem, que é o nosso quarto C, seria aprender a tolerar esse desconforto da transformação. O medo da mudança pode ser mantido por antecipações negativas, né? Esses pensamentos automáticos que a gente tem, não vou dar conta, não vai dar certo, eu vou fracassar, né? Superestimação das consequências, todo mundo vai me odiar, todo mundo vai me cancelar, vai ser o fim da minha carreira e agora, meu Deus, eu vou ficar desempregado, vou morar debaixo da ponte. Só que a gente sabe que muitas vezes, né, é claro que a gente não vai ignorar a nossa realidade, não vai chegar com o pé na porta e soco na cara, até mesmo porque seria deselegante, mas a gente também precisa equilibrar isso daí. Pelo menos essa, eu acho que seria uma mensagem que eu gostaria de passar aqui, que é realmente assim, poxa, se essa é a forma como eu trabalho, por que que eu devo ficar o tempo inteiro escondendo isso das pessoas? Eu estou escondendo de quem? Porque quando a gente vai observar, quando você esconde a forma como você trabalha daquelas pessoas que você não quer desagradar, ao mesmo tempo você está escondendo de pessoas que iriam se conectar com você, iriam se interessar pelo seu trabalho justamente por esses motivos. E não tem como essa pessoa que iria se conectar com você fazer isso se ela não sabe que você existe. Se você não mostra isso, as pessoas não vão saber. E se elas não vão saber, elas não vão te procurar, não vão entrar em contato com você. A gente precisa, como eu disse, né, ao longo do tempo, a gente ir se expondo gradualmente, se expor gradualmente, obviamente de forma respeitosa, né? Não precisa ninguém brigar com ninguém, mas aos poucos a gente precisa ir ampliando o nosso repertório comportamental e o nosso autoconhecimento também, para que a gente possa realmente se colocar, né? A gente possa realmente valorizar aquilo que a gente é. E se eu for cancelado? Porque essa é uma possibilidade. Pode ser que aconteça esse cancelamento. A gente sabe que hoje a gente tem essa chamada cultura do cancelamento, que é essa tendência que a gente tem de promover linchamentos morais coletivos como uma forma de expressar desaprovação, né? E de um grupo exercer uma pressão social sobre uma outra pessoa, né? Em vez da gente ver a estimulação de um debate qualificado, um debate onde as pessoas colocam seu ponto de vista, onde as pessoas discutem, tudo isso é substituído por um cala-boca. Olha que não vai ter diálogo não, cala sua boca aí. E a gente vai ver a criação desses ambientes fechados, né? Onde qualquer divergência que apareça, ela vai ser punida e não vai ser discutida. Então, a gente vê o que acontece com isso é o quê? A erosão da autenticidade. As pessoas estão deixando de ser autênticas, não só nas redes sociais, como fora das redes sociais. Tudo é milimetricamente calculado, tudo é milimetricamente planejado justamente para evitar esse tipo de situação, né? E a gente acaba sendo moldado apenas para evitar uma rejeição. E a gente sabe que você viver o tempo inteiro focado em apenas evitar, né, seja uma rejeição ou evitar qualquer coisa que seja, é psicologicamente danoso. As pessoas estão adoecendo. É claro que a gente não vai dizer aqui, né, que a causa é isso. Mas assim, vamos considerar pelo menos a possibilidade disso aqui ser um fator muito importante no adoecimento das pessoas atualmente.
não se trata, né, de compartilhar ideias ou experiências genuínas, mas de estar sempre ali calculando palavras, calculando imagens, calculando até emoções para caber naquele molde do que é considerado aceitável. E claro, mais uma vez falando que isso que eu estou trazendo aqui não significa que a nossa expressão deva ser irresponsável, deva ser alheia às consequências, mas sim que a gente precisa reconhecer o impacto psicológico que tem viver permanentemente sob essa lógica do encaixe. Eu acho que a gente não pode ignorar que isso tem um impacto psicológico. E aí fica a pergunta para a gente refletir, né? Você está de fato se expressando ou está apenas tentando se proteger do risco de ser cancelado? É claro que eu não sei, assim, dos objetivos de vocês aqui, se vocês têm, por exemplo, interesse em estar divulgando um pouco mais a forma como vocês trabalham, ou se não, mas que isso seja levado, assim, de uma maneira geral, né? Não só para essa questão profissional, mas para outras questões da vida também. Então, essa seria uma última mensagem para deixar aqui, né, como um lembrete, que é o seguinte, que para além da multidão está você. É você com você mesmo, é você convivendo com você mesmo o tempo inteiro. Então, a gente valoriza, sim, o coletivo, mas essa valorização do coletivo não pode substituir esse pensamento crítico por um simples conformismo. A gente entende que a autonomia é um componente de saúde psicológica. Cada pessoa é um sistema singular com seus valores, com sua história, com suas responsabilidades, com seus projetos de vida, né? Cada pessoa quer uma coisa diferente para a sua vida e a gente não tem por que impor que todas as pessoas queiram a mesma coisa. O grupo pode sim ser um espaço de apoio. Na grande maioria das vezes, o grupo é esse espaço de apoio, mas ele não deve ser substituído pela consciência individual. O seu grupo não tem que pensar por você. As coisas, elas podem ter influência, né? O grupo pode ter influência, como o ambiente influencia na forma como a gente pensa, obviamente. Mas, assim, será que o grupo tem que substituir o tempo inteiro a sua consciência? Tem que substituir, dizer o tempo inteiro o que você vai fazer ou você vai deixar de fazer? E claro, né, cuidado com líderes que só estimulam essa obediência o tempo inteiro e que não estimulam a capacidade de discernimento e de questionamento. Então, o que seria isso, né, no resumir de toda essa palestra, né? Que mensagem que eu queria deixar? Que a gente revisar paradigmas, né, descartar o inútil, reconhecer o absurdo, tudo isso faz parte do nosso processo de pensar, né? E a coragem nos faz percorrer caminhos diferentes dos ditados pelo conformismo, né? Nos conduzindo a algo inevitável que o obscurantismo detesta, que é o prazer da descoberta. Então, é isso aí. Muito obrigada. Não vai nem deixar abrir para o pessoal perguntar, tirar dúvida. Vou. Comentar, a gente fiquem à vontade para tirar alguma dúvida, fazer algum comentário.